Fala família Palmeiras 90 mais. No vídeo de hoje nós vamos reagir à afirmação do Casagrande sobre John Arias, Paquetá e Gerson. E eu vou acrescentar o Neymar nessa parada e no final do vídeo vai ter uma comparação de números. Vem reagir com a gente. Diferentes, né? E eu gosto de jogador que dá dinâmica no jogo. Eu não gosto de jogador que empaca jogo, né? Que deixa o jogo mais lento. A bola cai no pé do cara, ele deixa o jogo mais lento. O Arias é completamente ao contrário. O Arias, ele dá a dinâmica. Ele coloca o time, ele força o time dele a ter um jogo, um ritmo mais alto. De intensidade, de movimentação, sabe? De jogadas ofensivas. Então eu gosto muito da característica do Arias. E eu acho que o Palmeiras sofre muito pela falta de um jogador como esse, né? Aí você fala, pô, quais jogadores do Palmeiras passou por lá que dava dinâmica? Pô, o Estevão, a parte técnica dele, ele é um jogador de... Primeiro acerto aqui que a gente precisa fazer. Concordo com o Casagrande quando ele diz que o Palmeiras precisa de um jogador que traz dinâmica, que acelera. Discordo quando ele cita o Estevão. O Estevão foi um divisor de águas no Palmeiras, mas o Palmeiras só jogava para o Estevão. Ele não era um maestro. Ele era sim um jogador que acelerava, mas não um jogador que muitas vezes acelerava certo. Até porque é um menino, né? Tinha muito ainda a aprender. Bora seguir com o Casão. Pega na bola, olha, vira, olha pro marcador e sai em velocidade, ou pro fundo, ou em diagonal, procura bater no gol, procura fazer uma tabela. Isso é dar dinâmica. Porque a hora que um cara desse pega na bola e parte para cima do adversário, os outros têm que se movimentar com a mesma velocidade que o cara são. E quando a bola cai no pé dele, ele faz isso que eu tô falando. Ele vira, olha para frente, sai e coloca uma dinâmica muito mais rápida, muito mais intensa. Então eu acho que vai fazer muito bem pro Palmeiras um jogador como o Arias, né? Em relação à enquete, eu acho que o Arias está, na minha visão, está à frente do Paquetá pela dinâmica de jogo que eu falei. Cara, isso me surpreendeu, tá? Porque pra mim, o Casagrande diria que o Paquetá é mais jogador que o Arias. Pra mim também não é. Não tem nem condição. Cara, me surpreendeu. O Paquetá não dá dinâmica. Não tô falando que o Paquetá é mau jogador, que ele não serve, que nada disso. Tô falando que a dinâmica de jogo... Eu tô falando, tá? Paquetá é um jogador mediano. Minha opinião, com todo respeito ao ser humano, analisando performance, no momento que nosso editor flamenguista deu uma risada aqui, analisando performance e analisando sim padrão tático. O do Arias é muito maior do que a dinâmica de jogo do Paquetá. O Paquetá pega na bola e o jogo diminui a velocidade. O Arias pega na bola, o jogo aumenta a velocidade. Então eu prefiro o jogador dessa maneira, né? E o Gerson é muito parecido com isso. Eu sou fã do Gerson, eu acho que tecnicamente ele é um grande jogador. Então não vou entrar mais no debate de quem é melhor, Gerson ou Paquetá. Eu prefiro o Gerson pela dinâmica de jogo. Não tô falando que é melhor, técnica, nada. A respeito da questão que ele está colocando do Gerson, concordo, tá? Gerson é mais jogador que o Paquetá e, pra mim, no momento, menos jogador que o John Arias. O John Arias, além de quebrar as linhas, ele tem uma característica muito marcante, porque ele participa ativamente no jogo, lançando, tabelando, triangulando, buscando linha de fundo, e a gente já vai comparar os números desses jogadores. Dinâmica de jogo, eu gosto do Arias, eu gosto do Gerson. Então eu acho que pro Palmeiras vai fazer muito bem. Agora, o que eu acho, assim, no geral, assim, cara, primeiro, o time vende o jogador para um outro time, na Inglaterra. Aí coloca a cláusula, se alguém quiser comprar, eu tenho o direito de igualar, aí o cara tem que vir pro meu time. Mas o cara tem que vir pro meu time obrigado. Quer dizer, o Palmeiras oferece 150 milhões. Aí já acerta com o jogador, como o Danilo falou, aí o Fluminense vai lá e fala assim, não, então eu também dou 150 milhões. Aí o cara é obrigado a ir para outro time. Não conta a opinião dele, a vontade dele, aonde ele quer jogar. Eu acho que o Casagrande está coberto de razão pela primeira vez, tá? Eu acho que eu concordo 100% com o que ele tá falando, cara. É óbvio, essas cláusulas de preferência, de retorno, nada mais é do que jogar a situação pra torcida, tá? Essa é a minha opinião. Bora falar dos números, porque a gente falar que o John Arias é mais jogador do que o Paquetá, eu sei, é pesado, tá? Sobretudo quando a gente pra analisar a última temporada na Inglaterra.
O John Arias não logrou êxito na Inglaterra e a gente tem que pontuar. O Wolverhampton cai para a segunda divisão, mas, ok, estamos falando de dinâmica de jogo, estamos falando de velocidade, estamos falando do jogador que pensa o jogo, tá? Então nós preparamos aqui uma comparação da versão do John Arias que disputou o Brasileirão, tá? Com a versão do Lucas Paquetá que disputou a Premier League pelo West Ham. Mas eu sei, a inglesa é muito mais complexa do que a brasileira, tem uma série de outras nuances e tal. Imagina você ser marcado pelo Rodri na ocasião como o Paquetá foi o melhor do mundo, né? E o John Arias aqui às vezes vai ser marcado por um jogador que não tem tanta qualidade. Ok, mas vamos analisar o que os números não estão falando. Gente, reparem no mapa de calor do John Arias e no mapa de calor do Paquetá. A primeira pergunta que fica é: quem é mais vertical? Quando a gente analisa o John Arias correndo aqui na lateral direita, a gente entende um jogador que pisa inclusive dentro da área, tá? Como ponta. Um ponteira de lança que avança, volta para marcar quando é necessário e que sabe flutuar pelo meio. Quando a gente analisa o Paquetá, a gente percebe um jogador mais de meio campo, menos agudo, tá? Que vai buscar essa finalização de fora da área, mas que, como o próprio Casagrande falou, traz menos dinamismo ao jogo, tá? Passa muito tempo, literalmente passando o pé sobre a bola, numa região do campo em que não acontece absolutamente nada. Para você que não sabe, isso é um dado oficial do CIES, tá? O Centro de Observação do Futebol. A maior parte dos gols, o maior número de gols estatisticamente falando no futebol, surge de cruzamentos, surge de jogadas lateralizadas, tá? Então a gente às vezes é contra a forma como o Abel Ferreira escala o time, posiciona alguns jogadores, mas isso é um dado, é científico, tá? Não tem como brigar com o número nesse quesito. E quando a gente analisa isso, a gente vê o John Arias, um jogador que vai até a beirada do campo, até o final do campo para cruzar. Sempre chegando no final do campo, último terço, ali perto da linha onde acaba o campo e cruzando para trás. Porque aí você pega o centroavante entrando na área e o zagueiro voltando, né? Quando a gente analisa os minutos por jogo, no Brasileirão, o John Arias jogou 90 minutos em média, ou seja, titular e jogou o jogo inteiro. Enquanto o Paquetá 85, números ok, né? Jogador que atuou bastante também. Paquetá fez 18 partidas e o Arias fez 12, uma vez que o Arias foi negociado e que em 2025 a gente teve o Mundial de Clubes. Paquetá, mesmo sendo, entre aspas, menos agudo, fez 4 gols, enquanto o Arias fez 1 gol, tá? Então assim, quando a gente analisa o número frio, é por isso que eu falei que a gente tem que analisar com cautela. O número frio daria os números do Paquetá melhores que o do John Arias, né? Só que a gente tem que começar a esperar e analisar isso aqui, ó. A média de gol esperado do Paquetá era 2.8, a do Arias era 2.17. Por que isso? Espera-se do Paquetá um camisa 10, um brilhantismo. Do John Arias não. Do John Arias você espera entrega, velocidade, um jogador aguerrido, né? Com boa finalização. A espera que a gente tem do Paquetá é muito maior do que a do John Arias. E quando a gente analisa aqui as chances de assistência, a gente percebe que o Arias tem 4 contra 1 do Paquetá. Ou seja, o que eu tô falando da verticalidade do Arias é real, tá aqui. Ele chega até o último terço, ele cruza, ele acha espaço, ele acha diagonal, é um jogador diferenciado, tá? Tanto faz sentido o que eu tô te dizendo, que o número de assistências esperadas do Arias é 3, né? Porque ele faz isso com muita facilidade. E quando a gente analisa os cruzamentos, o Arias tem uma média de 1.8 cruzamentos por jogo. Absurdo, né? Ele vai à linha de fundo e cruza pelo menos 2 vezes. Um número bastante... E acerta, né? Um número bastante interessante, tá? No quesito marcação, a gente tem uma vantagem para o Paquetá, tá? Mas no quesito dribles certos, e é aqui que eu vou me apegar para defender o meu argumento. O Arias tem um número absurdamente melhor que o Paquetá. Espera-se do Paquetá muito mais drible, muito mais criatividade, uma característica, sabe, um jogador ousado, né? E ele não entrega isso. Então quando a gente para analisar, eu sei, aqui o cara tá sendo marcado pelo Thiago Santos, e lá o cara vai estar sendo marcado pelo Rodri, beleza. Mas a divergência é muito grande. Ele ganha 6 duelos no chão contra 4 do Paquetá. São números absurdos, tá? E quando a gente tira aqui o Lucas Paquetá e faz uma comparação com o Gerson, tá?
E aí eu vou pegar a temporada da Premier League da Rússia, né? A gente tem um Gerson também pisando na área adversária, mas muito mais preocupado em defender, tá? Ele chegou a jogar até de meia direita lá, né? E aí os números são assustadoramente maiores pro John Arias, a gente não tem nem o que comparar, tá? Você vai parar pra pensar aqui em número de gols, em números de assistências, tipo o Gerson ele foi muito mal no Zenit, né? Mas tem um detalhe, gente, é o que eu falei, o número frio, ele deixa margem pra interpretação. O Gerson não estava feliz lá. E por ele não estar feliz, ele não conseguia entregar um futebol interessante, né? Então, fico com o John Arias no duelo contra o Paquetá e hoje, atualmente, com o futebol que a gente tem visto, fico com o Arias no lugar do Gerson. A gente fez uma brincadeira, falou que ia comparar o Neymar, né? Mas aí cara, máximo respeito ao Neymar. Na boa, Neymar pra mim, melhor jogador dessa geração da seleção, não tenho o que falar, tá? E quando a gente olha a verticalidade do Neymar, né? Quando a gente olha o número de gols do Neymar, Neymar meteu 8 gols com o joelho ruim, né? É um craque, é um gênio da bola, né? Média de gols esperada 8, ele fez 8. Então, assim, foi uma brincadeira, tá? Porque não tem condição nenhuma da gente comparar o Neymar. Mesmo estando lesionado, mesmo com todas as dificuldades que são inerentes ao jogador. Falando agora sobre Vitor Roque. O Palmeiras recebeu proposta oficial do Al Hilal, tá? E uma sondagem forte do Chelsea. Para você que não sabe, o Vitor Roque é tido hoje pelo CIES como o jogador com maior relevância dentre o sub-21 no mundo, tá? E sobretudo aqui na América do Sul. Na América do Sul, ele é tido como o jogador, inclusive, mais caro, tá? É um jogador jovem, com muito reflexos ainda da sua juventude, né? Algumas jogadas que se percebe que ele não toma a melhor decisão, mas, cara, com muita explosão física, excelente finalização e uma qualidade elevadíssima, tá? Vitor Roque sondado pelo Chelsea, algo em torno de 300 milhões de reais. Vitor Roque sondado pelo Al Hilal, com os números ainda não liberados para a imprensa, tá? Palmeiras deve negociar aí, pelo menos até o final da temporada, o Flaco Lopes. O Atlético de Madrid acenou com uma proposta ali na casa dos 240 milhões de reais, é dinheiro demais, tá? Mas com a possível chegada do John Arias, eu entendo que o Palmeiras vai ter que vender alguém, tá? Seja o Alan, seja o próprio Flaco, alguém vai rodar. Essa é a informação e é isso que a gente acredita, tá bom? Agradeço a você do fundo do meu coração por estar aqui com a gente. O canal não para de crescer, não se esquece, tá? 2 vídeos por dia. O dia que não tiver vídeo, o segundo vídeo, né, vai ter live. E todos os dias às 9 horas da noite, enquanto Deus nos permitir, estaremos aqui para conversar de Palmeiras e falar de futebol. Eu agradeço pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus.